Bom dia, boa tarde, boa noite. Você aí se preparando para o PAS 2. Eu quero falar hoje, alguns minutos, de um assunto que eu não vi, pelo menos eu não achei, ninguém no YouTube dando essas dicas, fazendo essas relações. Espero poder ajudar. Nós, do Método Orion, ficando alguma dúvida, escreve para a gente, tá? Tem o grupo de WhatsApp, tem a sala, né, Google, e aproveita. Eu vou mostrar para vocês algumas relações da filosofia, né? Eu, professor Raoni, sou especialista na área da filosofia. Na literatura, tem a professora Dani, ela já fez os vídeos, muito bem feitos, muito legais, eu vi alguns. Eu quero comentar sobre os personagens do Machado de Assis. Vamos lá. Opa, vou mostrar aqui. E para quem gosta de ler, pessoal, filosofia, literatura caminham juntas, tem todo um love aí mesmo. Vamos lá? Relembrando, Kant, que é essencial com a obra dele, né, do Paz, resposta, pergunta, o que é o esclarecimento. E o Thoreau, com a outra obra, está aqui perto de mim, é um livro pequenininho também, Desobediência Civil. Os dois, Kant, Thoreau, não são contemporâneos, tem uns 100 anos de diferença. Kant, né, final do século XVIII, que escreveu esse texto, e o Thoreau foi na segunda metade do século XIX. Eles valorizam pra caramba a palavrinha consciência. Para Kant, tem uma dimensão mais pessoal, individual, tá? Na busca por autonomia, maioridade, saindo da menoridade, tá? Só lembrando, e tem um vídeo que eu gravei também sobre isso. E, para Thoreau, a importância da cidadania, do cidadão, se posicionar contra as injustiças que ele percebe, que ele reflete, né, sobre essas injustiças. No caso, na época do Thoreau, lá nos Estados Unidos, a escravidão, a guerra contra o México, ele, né, na vida pessoal dele, se negava a pagar impostos. A maioria tinha alguns, teve uma vez no livro que ele fala que até gostava de pagar os impostos que eram convertidos para a educação. Tá, né? Lembrei aqui agora. Mas a importância de que a consciência é mais importante do que a maioria, né? Daquela noção de democracia. Muitas vezes a gente acaba ficando, né, naquela democracia vaga, né? Ah, é a maioria, é a maioria. Para Thoreau, não, é a consciência. E usando a consciência, fazendo uma revolução que começa pelas próprias atitudes, na própria pessoa, né? Não precisa ficar esperando, vamos reunir um grupo para começar uma revolução. Para Thoreau, não. Começa com a gente, nas nossas atitudes, tá? Vamos lá? Tá aqui a fotinha do Machado de Assis, acho ele fenomenal. Não sei, né, pela vida, pela biografia do Machado de Assis, se ele leu, né, Thoreau, Kant, mas, poxa, Machado de Assis é fenomenal. Os personagens dele, dá para ver, né, um pouco da filosofia, do debate ético, e o Machado, ele tem essa tentativa de denúncia, de mostrar, de exemplificar, né? No primeiro conto que eu quero falar, Objeto de Conhecimento do Paz, a cartomante, eu vou dar um foco no personagem Camilo. Se você não leu, dá uma lida. Se você já leu, que bom, lembra aí. O personagem Camilo, que ficava com a... Não precisa decorar os nomes também, não. Que ficava com a Rita, mas a Rita era casada com o Vilela, e aí ele recebe um recado quando ele estava no trabalho do Vilela, para vem aqui na minha casa o mais rápido possível, né? Mais ou menos assim. Aí o Camilo fica todo, gente, o Vilela descobriu, ele é meu amigo de infância, aí, nossa, e agora o que eu faço? No caminho, ele para na cartomante, a mesma cartomante que a Rita tinha se consultado, e lá, né, a cartomante atendendo o Camilo, que ele estava no caminho para chegar na casa do Vilela, né? E a casa do Vilela, a casa da Rita.
ele escuta uma mensagem de esperança, né, da cartomante, que não, tá tudo bem, não quer e tal. E o Camilo fica, cadê a autonomia dele? Cadê a consciência do Camilo? Para ele mesmo perceber que, poxa, eu fiz coisas erradas. Eu, né, traí o meu amigo com a esposa dele. E para ele, ó, ele vai tranquilo. Eba, já passei aqui com a cartomante, agora eu vou para casa, né, do Vilela, meu amigo. Ah, tá tudo bem. Aí quando ele chega lá, eu vou fazer um spoiler, tá, gente? Aí ele chega lá, a Rita tá morta, o Camilo com a arma, vai lá. Desculpa, o Vilela com a arma, vai lá e mata o Camilo. Pois é, gente. Considerando nessa noção ética, de consciência, de maioridade, o Camilo é um bom exemplo de menoridade, que precisa dos outros dizerem o que ele deve pensar. Os outros, quando a pessoa, né, é influenciável demais, isso, nos conceitos kantianos, é um exemplo de menoridade. Continuando. Segundo conto, o enfermeiro. O personagem Procópio, lá com o coronel, repito, não precisa decorar os nomes, coronel Felisberto, né, que passa cada perrengue, cada raiva, até que chega uma hora que ele, né, numa das brigas, né, o coronel deu uma bengalada no Procópio, e o Procópio mata, né, esgana, apertando o pescoço, o coronel Felisberto. A consciência do Procópio fica batendo, fica lá, né, putz, o que eu fiz, e tal, e tal. Ao longo do texto, ao longo do conto, né, ele se arrepende, ele se mostra arrependido, mas, porém, todavia, as atitudes dele, ele inventa a mentira de que, né, o coronel Felisberto morreu por causas naturais, dormindo, está lá sempre do lado durante o enterro, até que o defunto, né, vai para debaixo da terra, e depois, quando Procópio, né, não mora mais na fazenda, volta para o Rio de Janeiro, quando Procópio recebe a herança. Aí ele fica, né, naquele peso na consciência, aí doa, faz algumas doações, né, com o que ele recebeu da herança do coronel, mas mesmo assim, ele continua a vida dele, e até melhor, né, financeiramente, e a consciência batendo. No personagem Procópio, e também nos próximos que eu vou falar, perceba essa complexidade, essa dualidade. Ele usa a consciência, internamente, o enfermeiro, né, o Procópio, ele está, né, incomodado, mas externamente ele faz um teatro, tá? Isso é essencial. Ele não quer ter atitudes que façam a diferença. Dá para ver um certo egoísmo, a falsidade, com certeza. E aí, né, o pessoal que prepara a prova do PAS pode colocar alguma questão jogando com isso. O Procópio demonstra autonomia, demonstra maioridade, demonstra uso da consciência? Depende, tá, gente? O enfermeiro Procópio, né, que cuidou do coronel, pegando por um geral, não. Ele não é um exemplo de maioridade, de autonomia, de uso da consciência. Por dentro, ele está incomodado, mas ele vai levando a vida dele. Atenção a essa dica. Próxima. No outro conto, pai contra a mãe. O personagem Cândido, que é, né, aquele caçador dos escravos que fogem. Perceba, mais ainda, Machado de Assis, nesse terceiro conto, é mais um aspecto social que mostra a pobreza, né, do Brasil, né, Rio de Janeiro,
considerando lá o final do século XIX. Ainda não tinha sido decretada o fim da escravidão, né, a famosa Lei Áurea de 1888, e o personagem Cândido, ele lucra, né, pegando os escravos, devolvendo, né, para os donos e ganha um dinheirinho. Mas Cândido, com a esposa e o filho, né, novinho, recém-nascido, passando aperto, quase sendo expulso da casa que eles viviam de aluguel e com dificuldade, tudo. Aí ele encontra uma escrava grávida. E ao pegar essa escrava grávida, né, todo um momento violento, né, de luta, porque ela mesma, né, lutou pela liberdade, que ela tinha conseguido fugir, o Cândido, tô nem aí. Quando ele entrega a escrava na frente dele, essa escrava, grávida, perde o bebê, aborta. Cândido também, dá para perceber, né? Tô nem aí. Peguei meu lucro, peguei meu dinheiro, agora eu tô tranquilo, porque eu vou voltar para casa, pagar o aluguel, sustentar meu filho, a minha família. No personagem Cândido, atenção a essa dica, né? Continuando com essas ideias do Kant, do Thoreau, ele quer deixar tudo como está. E se tudo como está, a minha família, eu estou bem, tenho meu dinheiro, tenho meu sustento, bora, vida que segue. Tudo bem? Quarto e último, mas não menos importante, esse conto, nossa, eu adorei. Igreja do Diabo. Percebam, né? Que lá, e aí tá Deus com a igreja, aí o diabo vai visitar Deus. Uma das falas do diabo para Deus, né? De que a salvação, né? Peguei aqui, a salvação, o preço do céu é muito alto para as pessoas. Aí o diabo, né, pede uma permissão para Deus para começar, né, a própria igreja, a igreja do diabo. E, atenção, outra fala que eu peguei aqui, o próprio diabo, ele admite que, olha, eu sou, né, fala para Deus, eu sou o espírito que nega. Essa negação representada, né, pelo diabo, também, Machado de Assis, construindo, né, toda essa narrativa do conto, está querendo mostrar o ser humano. O ser humano é complexo, corruptível, influenciável, tá? O diabo que chega com a negação das virtudes divinas, né, de caridade, de compaixão, de castidade, né, por aí vai, o diabo que trouxe essa proposta, trouxe essa negação, depois de um tempo, as pessoas que entraram para a igreja do diabo vão negar a negação. E aí volta na afirmação do que Deus tem. Né? Repito, compaixão, solidariedade, castidade, fidelidade. Tá? O ser humano, que é, né, provavelmente o principal objetivo do Machado de Assis, vive, nós somos, né, eternamente contraditórios. Machado de Assis tem essa noção. Kant e Thoreau, né, esses dois filósofos, eles trouxeram teorias com a proposta de um direcionamento, né, ético, cidadão, de transformação, de melhoria. Mas o Machado, nesses contos, ele mostra mais a realidade. Que, né, somos contraditórios, somos, né, no primeiro conto, infiéis. Segundo conto, somos falsos. Terceiro conto, muitas vezes também egoístas. Beleza? É isso, gente. Eu vou fazer também um outro vídeo com outras dicas das duas obras de teatro e provavelmente vocês vão ver depois. Falou, bons estudos, abraços.